Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pedrógrafo. E nesse vídeo eu quero te falar, te dar umas dicas, te ensinar como é que você tem que raciocinar, como é que você tem que fazer as questões de humanas da UERJ. O que acontece? Na UERJ, no exame de qualificação, são 60 questões e para você conseguir o A, que é o conceito máximo, que você ganha 20 pontos para discursivo, você tem que acertar 43 questões. Acontece que das 60 questões do EQ, 15 questões são de humanas. Ou seja, só de EQ você tem 25%, um quarto da prova. E mais, essas questões de humanas conseguem ser resolvidas com interpretação de texto. E não só de humanas, porque as questões de linguagens também são de interpretação de texto. Tem 11 questões de linguagens em si, tem 5 questões do livro, tem 5 questões de inglês, espanhol, francês, e ainda tem mais umas questões de texto base, que são questões interdisciplinares. 21 às 15, 36. Você tem 87% do A em interpretação de texto. Então, por mais que você seja de matemática, de exatas, você tem que tentar se concentrar em interpretação de texto para você conseguir seu A. Porque a maior parte da prova é isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar que isso não é difícil. Olha só. Olha essa questão 9 que é de texto base, tá ali escrito na ponta direita acima, que é uma questão interdisciplinar. O que acontece? Tá mostrando o mapa do Brasil, e sempre quando você vê um mapa, você tenta ver naquela letra miúda lá. Atlas do Brasil, disparidades e dinâmicas do território. Ou seja, já tá falando de desigualdade. Aí continua. Século 17. O Brasil que era um arquipélago. Aí a gente vê meridiano de Tordesilhas. A região centro-oeste não tem nada. Minas Gerais não tem quase nada. O sul do Brasil também não tem nada, só tem algumas áreas pequenas de pecuária. O Rio de Janeiro praticamente é o centro do Brasil, com a cana. Algumas capitais do Nordeste também tem negócio de cana. São Paulo também tem negócio de cana. Essa questão daqui é da prova do Oeste de 2019, segundo aqui. E que estava no site como é que é 2020. Voltando. E lá na Amazônia, através do Rio Amazonas, por causa das bandeiras, aí eu já tô com conhecimento que eu tenho de história e de mundo. Mas você não precisa disso para resolver a questão, vou te mostrar. Tá os bandeirantes explorando o Rio Amazonas em busca das drogas do sertão. Aí, analisando o mapa, o que acontece? Dá pra ver claramente que, olha lá, tem umas setas nas áreas de pecuária no Nordeste. E lá tá escrito eixo de expansão da pecuária. Aí vamos lá. Pergunta. A partir da análise do mapa, viu? A prova de forma você analisar o mapa. Constata-se que o uso da metáfora arquipélago no título da imagem expressa a seguinte característica da Organização Espacial do Brasil naquele momento. Olha só. Arquipélago é o conjunto de ilhas. Ilha é um pequeno espaço de terra cercado de água por todos os lados. Ou simplesmente um local isolado. Foi difícil você ver que arquipélago é uma ilha? Não. Sabe o que é uma ilha? Sim. Então vamos para as questões. Reduzida a integração econômica do território colonial. Uma boa opção. Guarda ela. Desigual distribuição regional da atividade industrial. Olha só. Ele tá falando de indústria? Não. Olha lá, olha a legenda. Laranja, ouro, ouro na indústria. Drogas do sertão, não é indústria, porque droga do sertão era tabaco, pimenta e os produtos agrícolas. Cana de açúcar, não é indústria, é produto agrícola. Pecuária, não é indústria. Ou seja, letra B tá errada. Letra C. Excessiva diluição política do poder governamental. Olha só, particularmente essa legenda do mapa não fala de poder local, porque o máximo que ele fala é cidades e vilas e os pontos das capitais. Mas olha só, repara que o mapa está destacando muito mais questões agrícolas do que questões políticas. Ouro, cana-de-açúcar, droga do sertão, pecuária. Entendeu? Ou seja, na letra C. Acentuada a fragmentação fundiária da propriedade rural.
Se você ver o início dessa playlist de UERJ, eu fiz como você ir bem nas humanas da UERJ e linguagens da UERJ. Quem faz UERJ fica assustado com isso. Na UERJ às vezes parece que tem duas alternativas certas, porque o que acontece? A banca coloca numa opção uma resposta certa e numa outra opção uma resposta errada, mas com a informação certa. Olha só a informação certa que é fragmentação fundiária. Realmente, isso aconteceu no Brasil. O que é fragmentação fundiária? É a mesma coisa com dinheiro. No Brasil tem poucas pessoas muito ricas. Muito ricas que eu falo, tipo Bill Gates, o cara que criou o computador. E tem muitas pessoas pobres. Não é muito difícil ver isso. Olha a pandemia só, 15 milhões de desempregados. Aí o que acontece? Fragmentação fundiária é isso. São poucas pessoas com muitas propriedades de terra, latifúndio, né? Propriedade agrícola, fazenda. E poucas pessoas, poucas pessoas com grande quantidade de terra e terras muito grandes. E muitas pessoas com terras pequenas. Mas olha só, o mapa não foca em falar de fragmentação fundiária. Porque ele não está falando de território, ele está falando de integração econômica. Olha só, aqui tem pecuária, aqui é um espaço vazio, aqui tem pecuária. Por que não juntar e fazer isso aqui ficar verde? Porque não tem integração. E não necessariamente está falando de propriedade rural. Porque, por exemplo, aqui não é área rural, isso aqui é uma área de floresta. E as capitais também não são áreas rurais, são áreas urbanas. Então a resposta certa é a letra A. Reduzir a integração econômica do território colonial. Porque olha só, engenheiro daqui, você vê que não tem nenhuma estrada, nenhuma via, uma estrutura para levar para o Nordeste, para levar para o Norte, para levar para o Sul, para levar para São Paulo. Não tinha. Isso aqui é o século XVII, era 1600. Entendeu? Vamos para a próxima questão. Viu como não necessariamente precisou de conhecimento de matéria técnica? Praticamente prova isso. Opa. Questão de população. A UERJ gosta muito de cobrar isso. Olha lá. Qual o percentual de imigrantes no seu país? Essa questão foi muito boa, porque muita gente acabou errando falta de atenção. Olha só. Média das respostas dos entrevistados. Essa imprensa que entrevistou os habitantes de cada país, eles perguntaram: e aí, cara, quantos de imigrantes você acha que tem no seu país? Aí ele, no achismo, achando, respondeu: Itália, uns 30%. Bélgica, 29%. E depois eles colocavam, depois eles viam no tipo de IBGE deles, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é tipo uma nota fiscal de cada coisa que o Brasil tem: população, municípios com internet, municípios com acesso à água, municípios com acesso ao esgoto. No caso, era ver quantos imigrantes tinham na população. Aí olha só, na Itália, 30% eles achavam, 30%. Na realidade tinham 7%, muito menos. Bélgica, 29%. Na verdade, 10%. Hungria, 16% eles achavam, 2% tinham na realidade. Polônia também, 14%, 1,75% na realidade. Quem mais chegou perto ali da realidade foi a Alemanha, 26% eles achavam e tinham 13%. Aí tá. Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a percepção dos cidadãos de diferentes países acerca do fenômeno migratório. Olha só, outra dica que eu te dou. A UERJ, ela adora cobrar questões críticas, questões que têm crítica social, algum problema social, alguma revolta, algum problema que agrida a condição humana em qualquer lugar do mundo. No caso é imigrantes. Aquela cena triste do menino turco que morreu, o menino sírio que morreu na Turquia, tentando ir pra Europa, que ele morreu afogado e aparece um soldado turco olhando pra ele. Deixa eu ver até aqui se eu consigo achar pra mostrar pra vocês.
Por causa da crise dos refugiados, por causa da guerra da Síria. Essa daqui, ó. Pode até ser questão desse ano. Porque eu acho que eles estavam tentando fugir da Turquia para a Europa. E eles não conseguiram por causa da superlotação e acabou indo a óbito, infelizmente. Aí voltando à questão. A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam à pergunta e o percentual real de imigrantes em cada população nacional expressa uma grande preocupação de cidadãos europeus na atualidade. Uma consequência dessa preocupação é, olha só, vamos começar de baixo para cima para se você achar que a resposta é sempre letra A, não é. Fortalecimento dos acordos de integração econômica. Olha só, a questão não fala nada de economia. Fala de fenômeno migratório e população dos países, ou seja, população é setor social, não econômico. Tá fora. Crescimento dos partidos de extrema direita. Pode ser porque fenômeno migratório, imigrantes, tem tudo a ver com política. Partido tem a ver com política. Guarda essa. Intensificação dos conflitos de caráter militar. Olha só, não é essa, sabe por quê? Podem ter conflitos militares e não terem refugiados, assim que eu falo. Gente saindo do local porque são muito pobres, não tem para onde ir. Isso é muito comum na África, por exemplo, em Ruanda. Teve aquele genocídio em 94. Sim, muitos Tutsis e Hutus migraram. Só que muita gente não migrou porque não tem dinheiro para isso, não tem fundos para isso. Gente que mal consegue se alimentar, aguentar caminhar para ir para a fronteira de outro país. Não vai. E também, porque aqui também fala nada de militarismo. Aqui só fala percepção social. É tipo o que está acontecendo agora, Big Brother. Ah, quem você quer eliminar, esse ou esse? É tipo isso. É a opinião do público, é senso comum. Letra A. Ampliação dos programas de proteção social. Olha só, não está falando de nada de proteção social. Até porque é consequência direta. É o seguinte, proteção social é o Estado. Ele te dá, por exemplo, educação de qualidade, saúde de qualidade. Quando você se aposentar, você ter esqueci o nome. Aquela renda que dá pro idoso aposentado. Aposentadoria. Te dá estrutura, te dá habitação para as pessoas mais necessitadas. Moradores de rua moram em abrigos da prefeitura. Quando chegam imigrantes, no caso dos países europeus são muito pequenos. Chegam mais pessoas e mais pessoas têm que ser englobadas nesse programa de proteção social. Então, fica mais caro os impostos porque, além dos habitantes terem que pagar para o Estado em forma de imposto dinheiro para poder construir habitação, construir essa infraestrutura para a população local, que no caso são os europeus, ainda tem que construir para os sírios, para os afegãos, para os paquistaneses que estão imigrando para o país deles. Por exemplo, agora estou usando conhecimento de mundo. Na Alemanha, que é um desses países que está nessa lista, não tinha espaço para todo mundo morar em casas e eles estavam construindo mais. Beleza. Sabe aonde os moradores de refugiados estavam morando? No aeroporto abandonado na capital, Berlim. Não dá para ter uma infraestrutura imediata para eles, entendeu? Por isso que não é essa a resposta. A resposta deve ser porque os partidos de extrema direita eles têm um caráter mais nacionalista. E no caso, ali em 2015, não sei se você estava sabendo da atualidade, mas em 2015 tiveram muitos atentados terroristas na Europa. Aí, infelizmente, muitas pessoas que não têm muita informação tal acabam cooptadas por gente de má índole, que eram pessoas que falam assim: olha só, esses refugiados estão destruindo o nosso país.